Todo investidor de sucesso precisa ter, no mínimo, essas 5 habilidades e qualidades. Investir, no final das contas, é um conjunto de habilidades que algumas pessoas dominam mais, outras um pouco menos, algumas têm mais facilidades, outras não, mas é sua obrigação aí ir adquirindo elas na medida do tempo. Você nunca vai ser excelente em tudo, mas você pode ir melhorando e aí estando em níveis suficientes para conseguir ainda assim estar investindo bem. Afinal, investir em si é uma coisa muito simples, não tem muito segredo. O mais difícil mesmo é executar. Então já comenta aí pra mim qual a principal habilidade que um investidor de sucesso precisa ter, e se você já tem ela, claro, ou se eu esqueci alguma delas aqui nessa lista de top 5, beleza? A primeira habilidade aqui, ela é muito óbvia, mas é muito importante você saber. O bom investidor precisa entender minimamente o que está fazendo e o que está comprando. Você não precisa ser um profissional, você não precisa tirar o CNPI, você não precisa fazer gestão de fundos, você não precisa fazer stock picking, as melhores ações para você escolher aí dos setores mais perenes, mas é sua obrigação você saber claramente o que está fazendo. Quais ativos você está comprando no sentido de risco, correlação com o resto da carteira, tendência, volatilidade. Ninguém prevê o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém consegue saber quanto é que vai dar o dólar amanhã, mas você não pode comprar alguma coisa só porque se animou ou porque ficou com vontade e você efetivamente precisa entender o mínimo aquilo que está fazendo, porque daí você não vai ter surpresas. A habilidade 1 é justamente você conhecer minimamente do mercado financeiro, dos seus ativos, um pouquinho de economia, como é que as coisas funcionam, para você saber o que está fazendo ao comprar os ativos. Quanta gente eu já não vi, conheci e me falou que comprou algum ativo e nem sabia o que estava fazendo, ou então nem sabia como é que aquele ativo funcionava, mas comprou. Eu já fiz isso na minha época de iniciante. Então, efetivamente, para você ser um bom investidor de sucesso, efetivamente, você precisa ter essa clareza. A segunda grande habilidade que você precisa ter para ter um investidor de sucesso é pensar em perspectivas de prazos. Sim, geralmente a gente foca muito em longo prazo, investe para vários anos, foca em aposentadoria, essa é a média, geralmente é o pessoal que acaba, enfim, que acaba trabalhando um pouco mais, né? Os clientes em geral. Mas, independente se você está pensando em longuíssimo prazo, longo prazo, é importante você pensar em prazos. Algumas pessoas aí, dependendo da idade, já não quer mais uma alocação tão longa. Algumas podem ser até jovens, mas têm o objetivo de comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem, fazer um casamento, ter filhos. Então você também tem que fazer alguns ajustes. Mas é importante refletir. Poxa, esse investimento que eu estou fazendo, essa minha carteira, essa minha estratégia, esse meu perfil de risco, qual é o prazo médio ali que ele está me expondo, qual que é a ideia geral desse investimento. E aí, claro, vai do seu perfil, vai do seu objetivo você escolher prazos maiores ou menores, mas efetivamente você precisa pensar em prazos. Porque senão, toda vez que você for comprar alguma coisa, você vai comprar porque a rentabilidade é boa, ou porque o investimento é bom, mas efetivamente você não vai ter uma expectativa de quando sair daquele investimento. De novo, pode ser que seja para aposentadoria, não tem problema, mas tenha clareza sobre isso. Se é um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, isso vai trazer muita clareza no seu processo de investimento, vai facilitar o plano e principalmente vai alinhar as expectativas. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal, hein? Terceira boa habilidade dos investidores de sucesso, nitidamente, é que eles têm um bom plano que é alinhado com o perfil de risco e com os objetivos deles. No mercado financeiro, a gente tem vários caminhos, várias estradas, várias possibilidades, várias estratégias de investimentos, vários ativos e assim por diante. É claro que sempre que alguém está aqui desse lado da tela falando, é porque ela acredita, a pessoa, naquilo que ela está dizendo, naquele método, naquela estratégia. Mas você precisa encontrar aquilo que te atende com o máximo de informações que você possa coletar de forma equilibrada para tomar a sua decisão. Afinal, qualquer caminho que você viu que funcionou para alguém, o que você quer tentar repetir, nem sempre é aquilo que vai funcionar para você. Talvez você não entenda perfeitamente a correlação dos ativos, ou alguém te deu um plano pronto já focado no seu objetivo e perfil de risco, mas sem plano, sem estratégia, você vai divagar entre as ideias, vai ficar sem estratégia e vai perder o foco. Isso é do ser humano mesmo. Quando você tem um bom plano, é muito mais fácil de seguir o seu caminho, de ter bons resultados e de se manter ali firme naquela estratégia. Claro, tem que estar alinhado com os seus objetivos e perfil de risco, porque isso vai te animar em relação às recompensas financeiras e de resultados que você vai tendo, e também isso não vai te assustar violentamente se alguma volatilidade ou oscilações mais bruscas aí acontecerem no meio do caminho.
Uma boa carteira, ela serve como um plano com os percentuais dos ativos. Eu sempre mostro, né? Quer ver? Esse aqui. Eu sempre mostro. A boa carteira, ela vai te ajudar muito a definir os percentuais dos ativos, das classes, das exposições em moedas, países e assim por diante. Mas melhor ainda se você tiver um plano de aportes mensais, planos de transição, um plano de aposentadoria, a sua expectativa média de como você vai colocar ali por mês, por ano, a ideia geral que você quer ter lá no final. É lógico que um plano, ele nunca vai ser cumprido com exatidão perfeita, você vai ter muitas estimativas, você vai ter muitas ideias, mas efetivamente você já tem um caminho a seguir de forma clara, tranquila e nítida. Isso vale muito. E claro, se você não sabe montar o seu caminho, eu te ajudo aqui com a nossa plataforma de análises, em que semanalmente a gente acompanha o mercado, você tem aulas sobre renda fixa, renda variável, a central da comunidade, que o pessoal pode pedir os temas que quer reforço. Com tudo isso aqui está incluso todos os conceitos práticos sobre investimentos aqui do Capital Certo, os ETFs, renda fixa, variável, bônus de gestão de carteiras, mapas mentais, planilhas, checklists e ainda de bônus aqui com as análises. Você recebe as carteiras recomendadas tanto para crescimento ou para renda passiva, depende aí do seu objetivo e perfil de risco, para você justamente aprender na prática ou então copiar um plano que possa te atender. Se tiver mais interesse, tem um link na descrição ou então no primeiro comentário fixado. A quarta habilidade, ela é óbvia, mas precisa ser dita e é uma das mais chatas, vamos dizer assim. Basicamente, é o bom investidor ser disciplinado e manter aí a consistência, mesmo em períodos aí mais difíceis ou mais chatos. Coloquei aqui o cara investido com a ampulheta aqui, ó, da paciência, do tempo passando, justamente porque crises, topos históricos, essas coisas sempre vêm, sempre acontecem. Mas o bom investidor é aquele que vai manter o caminho que ele já escolheu, independente desse cenário todo. Todo investidor de sucesso já ultrapassou a barreira da emoção, do pânico, da euforia e consegue seguir o seu planejamento, seguir o caminho que ele já escolheu, já decidiu, já projetou, que é efetivamente a prova dessas crises e se beneficia do otimismo e da euforia. Se você não faz isso, você não tem como ser um investidor de sucesso. Você vai estar sempre correndo atrás do próximo topo histórico ou da próxima grande crise. No caso, da ponta errada, sofrendo ou então torcendo demais. E a verdade é que investir muitas vezes é chato, não é divertido, tem momentos que você vai ficar mais entediado, tem momentos que vai ser mais difícil e desafiador, mas a consistência de manter a própria estratégia, seguir aportando, não sair do plano, não sair comprando qualquer coisa porque quis, essa disciplina é o que realmente vai compensar e retribuir aí os bons investimentos aos bons investidores no médio e longo prazo. É isso que muitas vezes te ajuda de fato a construir aí toda a história e todo aquele conceito dos juros compostos, que é efetivamente o que você está tentando construir aqui, independente do seu prazo, do seu objetivo e do seu perfil de risco. Por fim, e talvez um dos mais importantes temas aqui, dessas habilidades que o bom investidor de sucesso precisa ter, é saber pensar por si próprio. Novamente, você não precisa ser um gênio dos investimentos, mas você precisa pensar por si próprio, ter as próprias ideias, não só sobre teses de investimentos, mas no sentido de se questionar, de não ouvir apenas os lados que já contribuem e reafirmam o que você acredita. Tem que ouvir muitas vezes aquilo que não te agrada, mas para refletir, será que faz sentido mesmo? O bom investidor, ele tem a mente aberta a novas ideias, novas teses e reflexões, mas não aberto para ficar trocando de opinião, aberto para ouvir, para refletir e para concluir. Será que eu tô, o que eu estou fazendo hoje é realmente o melhor para minha carteira, o meu bolso? Essa estratégia ela segue sendo a melhor coisa? Se sim, ótimo. Você está então bem planejado, bem executado e ainda está testando a estratégia para ver se não tem ideias melhores no meio do caminho. Essa aqui, com certeza, é uma das habilidades mais difíceis de se auto-questionar. Você muitas vezes tem que buscar novos elementos. Você não pode acreditar em qualquer coisa que você escuta na internet, nem de mim, nem de ninguém, mas efetivamente se questionar liberta você de muitos vieses ou de muitas cegueiras que vários investidores, principalmente os mais iniciantes, acabam tendo. Novamente, você não vai ficar mudando de estratégia por nada, mas você vai precisar ouvir, entender e julgar para justamente nesse processo de entender e pensar por si próprio, não ficar trocando de estratégia. E esse vídeo aqui tem a parte 2, que são os top 5 defeitos e problemas e erros que os investidores mais iniciantes ou aqueles que não têm sucesso acabam cometendo. Isso vai estar no vídeo recomendado aqui. E se você quiser aprender a como começar a investir através de ETFs, vou te recomendar também
nesse vídeo do lado. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.